Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros hoje vai explicar com a maior facilidade um tema muito simples de entender, coisa de beabá, né? O professor que tem familiaridade com os números, sabe que 2 mais 2 dá 4. Parece que tem uma turma que quando soma 2 e 2 dá qualquer coisa menos 4. É disso que nós vamos falar, professor? Oi, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Olá. É isso, 2 mais 2 dá 4. No caso do orçamento, deu 44. E aí tem um problema, que 44 não cabe no orçamento. Mas, Eduardo, é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Primeiro, quando você acha que não pode mais piorar, infelizmente piora, né? Porque esse balé do orçamento é uma coisa inacreditável. Realmente ele é muito difícil de explicar, mas deixe-me tentar resumir assim da seguinte forma. Quando foi acertado, só para lembrar, primeiro, o orçamento está atrasadíssimo. Por lei ele teria que ser aprovado no final do ano passado. E não o foi, porque tinha eleição da mesa da Câmara e do Senado e por razões políticas ficou atrasado. Nós já estamos em abril, no mês 4. E nesse orçamento tinha sido acertado que haveriam 16 bilhões para emendas parlamentares negociadas politicamente. E isso, em parte, por causa da chamada PEC emergencial. Só que o que acabou acontecendo é que o relator adicionou ao orçamento um volume maior de emendas, 17,5 bilhões de emendas, que praticamente dobrou o total. E para fazer caber isso no orçamento, o que ele fez? Ele reduziu despesas obrigatórias, sem base nenhuma, reduziu porque reduziu despesas obrigatórias e aí, em tese, as contas seriam fechadas, né? Ele argumenta, como presidente da Câmara, que foi tudo combinado com o Ministério da Economia, que diz que não é bem assim, mas o fato é que chegou-se no impasse, porque a lei orçamentária foi votada, então não é mais uma negociação, né? E foi votada, primeiro, com uma inacreditável subestimação de despesa. Só para dar um exemplo pequeno, né? Na lei orçamentária está um salário mínimo de R$ 1.066. Só que desde janeiro o salário mínimo oficial é de 1.100. Só isso subestima todas as despesas do INSS, por exemplo, né? Então gerou-se um impasse. Alguém vai ter que recuar. Sugestão do Ministério da Economia seriam vetos. Ontem, o Ministério Público do Tribunal de Contas sugeriu o veto. Só que na Câmara e no Senado, no Congresso, como eles dizem que foi negociado politicamente, não dá para fazer esse recuo. E, de fato, foi mesmo. E, aparentemente, com a participação do ministro Ramos, do Rogério Marinho e de outros. E aí está o impasse criado. O que é certo é que, se for como está, muita gente diz, pode dar margem ao que se batizou de pedaladas. E isso ninguém quer fazer. Então nós temos aqui um impasse nessa altura do campeonato, e para aliviar o impasse, pasme você, o relator escreveu uma cartinha dizendo, olha, para contribuir eu vou dar um desconto de 10 bi. Eduardo, você daria um desconto de 10 bi assim, como numa cartinha pequenininha, como se nada fosse? Só que não resolveu, o impasse continua. E o que quem olha de fora, agora é uma observação minha, né, tem de receio é que na área política o que está nascendo como, entre aspas, solução é reeditar aquilo do ano passado, do chamado orçamento de guerra. Por quê? Porque se aprovarem um novo orçamento de guerra, as despesas podem ultrapassar o teto sem nenhum problema. E aí o desarranjo fiscal fica pior do que tudo. O que está por trás disso? A eleição do ano que vem. Então, olha, estamos numa situação realmente muito ruim, e que mostra que não só o governo
foi muito mal nessa negociação, tendo negociado, não tendo negociado, como o próprio Centrão, que agora manda no Congresso, teve um resultado que é infactível. Faltou competência para montar uma coisa que pudesse ser feita. E agora tem uma batata quente que ninguém quer segurar. Agora, a despesa pode ser lançada por frações, ou seja, fazer o contingenciamento, vai soltando em bolotas e vai administrando, e aí vão criando pequenas crises, porque soltam dinheiro aqui, não soltam dinheiro ali, e com isso se compensa o que se colocou a mais de despesa, segurando essas despesas todas, porque não tem alternativa, o dinheiro não existe, a não ser que fosse para essa alternativa de orçamento de guerra, que seria uma buraqueira retumbante. Total. Que a outra alternativa seria vetar, né, um pedaço do orçamento. O problema é que os números são superlativos. Essa alternativa que você menciona, ela sempre foi feita, mas com números menores. E o problema é que a subestimação do orçamento que o relator fez é em despesas obrigatórias, pagamentos do INSS e outros desse tipo. Então elas têm que fazer. E não tem mais onde cortar, porque já cortou, chega uma certa hora, dá o que se chama de lockdown, né? O governo não consegue funcionar. Por isso que dessa vez é tão grave. Não tem acertinho, os números são tão maiúsculos e a situação é tão difícil que não dá para fazer esse tipo de acerto. E aí fica qual é o impasse? A economia está dizendo, olha, isso que não é possível, o orçamento vai ser, inclusive, com um aspecto ilegal, não dá para ser, e no Congresso dizendo, mas nós negociamos, o governo topou fazer isso, e de fato parte do governo parece que topou mesmo, e aí você cria um triângulo de desacerto que só tem quem perde, né? Que é o país, né? Em cima disso, mas tem um espaço, mas não existe um espaço. Quando a gente pega a calculadora HP12C, que o senhor usou para aprender a fazer conta, não o 2 mais 2 é 4, porque aquela o senhor usou aquele lápis com a tabuada, mas a HP12C nos ensina o seguinte, somou 2 e 2 deu 44, não dá. Aprovou. Tudo bem, mas eles aprovaram a venda de terreno na Lua, eles aprovaram o fim da lei da gravidade, nesse caso. E aí, aprovou o fim da lei da gravidade, todo mundo tem que flutuar? Como é que funciona um negócio desse? Não tem solução institucional não é a palavra, jurídica, legal, constitucional para resolver? Porque senão eles aprovam o orçamento americano aqui. Pois é. Mas esse é o problema, aprovaram um orçamento infactível, e que é infactível porque ele traduz, entre outras coisas, as chamadas pedaladas. E isso pode criar problemas, ninguém quer assinar esse orçamento, pode criar problemas, inclusive, para os executivos. Então, você tem que apagar esse excesso de despesa. O problema é que, para voltar atrás e apagar esse excesso de despesa, né, ou o relator teria que cancelar mais do que 10 bilhões, voltar tudo para trás, né? Ou o presidente teria que vetar pedaços, só que aí toda essa negociação política de apoio com deputados e que envolve pequenas obras no ano que vem, né? E obviamente fins eleitorais, não teriam que ser feitas. E aí não tem jeito. Porque os recursos não tem mesmo, não tem mágica que faça ter recursos. Então, alguma coisa tem que voltar para trás. E a pergunta é quem que fica com esse, me perdoe a expressão, com esse mico, né? E é isso que nós temos. Nesse meio tempo, a pressão em cima do câmbio, né? A situação fiscal do governo federal já não é brilhante, então é mais um problema que nós não precisaríamos, porque ele foi 100% criado por uma negociação que se mostrou absolutamente irresponsável, mais do que qualquer outra coisa. Loucura essa história, professor. Além do que, a lógica do orçamento é colocar no papel o que você tem e o que você tem que gastar para você ter previsibilidade e organização. Se você cria um documento que substitui a conta na ponta do lápis, aquela conta de padeiro, de padaria, é melhor voltar ao sistema antigo, né? Vai gastando, porque é um documento que não vale nada, ele não traduz nenhum tipo de norma, nem de receita, nem de despesa. Realmente é um momento terrível esse, né? E tem que resolver já, né, professor? Já, tem que resolver. Agora, só que existem leis que tornam esse orçamento, em parte, ilegal.
Quem é que vai assinar uma coisa que a lei do teto, outras leis dizem que não é legal e correu o risco de ter um processo no Tribunal de Contas? Aí ninguém quer fazer, então vai ter que voltar atrás. Ou, que é o que mais tem o temor como analista, para salvar a face de todo mundo, aprova o orçamento de guerra. Só que aí a dívida pública vai aumentar muito mais, a pressão no câmbio vai ser muito maior, a irresponsabilidade fiscal vai ser a norma, ou seja, é uma solução ruim em qualquer circunstância, porque foi feita uma negociação e uma transformação em lei, o orçamento foi aprovado como lei, onde a soma das partes dá mais do que a unidade, portanto é impossível, e pior do que isso é em parte ilegal. E tem problemas para as pessoas, e ninguém quer chegar perto disso aí. Ou seja, é muito ruim de serviço, como a gente diz, viu, Eduardo? E é uma preocupação mesmo, né? Não contente com tudo que nós temos de problemas, você tem um governo que desempenha muito mal. É uma questão de operacional, isso aí, evidente, né? E um Congresso que vem aqui a São Paulo para dizer que aceita responsabilidade fiscal, etc., mas que na hora do vamos ver lá, quer saber qual eu quero a minha emendinha, eu quero a minha obrinha, porque tem eleição ano que vem. E o resto que se exploda. Só que foi geral, né? E nós temos agora, problema de gente grande, não é um probleminha não, viu? É um problema difícil de resolver, um impasse absolutamente gratuito, uma lei que teria que ter sido aprovada em dezembro do ano passado, nós estamos em abril, no auge da pandemia, com todos os problemas que nós temos, e se acredita criar esse problema? É inacreditável. É inacreditável. Bom, Pensa Brasil, Zé Roberto Mendonça de Barros, vamos acompanhar esse assunto, lamentavelmente, né? Uma agenda ruim, mas que a gente tem que acompanhar. Obrigado, professor, e a gente volta na semana que vem. Grande abraço, boa semana para vocês. Abraço, Tchau. professor.